O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. A primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 8, leitura da missa de hoje, está dizendo assim: Aquele que comete o pecado é do diabo. Forte, né? Está na Bíblia. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse trecho é um dos trechos mais fortes da Escritura, porque todo aquele que peca conscientemente é do diabo. Você não precisa ir lá no centro de despacho, de ocultismo, para você fazer um conluio, uma aliança, né? Em inglês se diz cahoots, fazer um conluio com o diabo. Você não precisa ir lá. É só você pecar. É só você falar mal dos outros, sabe? É só você julgar, só você condenar no coração, só você não perdoar, é só você passar por cima dos outros, é só você se deixar levar pela falta de educação, de paciência, é só trair a esposa. Quem trai a esposa está fazendo um conluio com o diabo. Quem trai o esposo está fazendo um conluio com o diabo. Uma aliança, uma sociedade, cahoots, dizem os ingleses. Está congregando com o diabo. E a palavra não é do Padre Braulio. Ai, Padre Braulio é radical. Radical? Radical é isso aqui, ó. Todo aquele que peca é do diabo. Porque o diabo, ele é pecador desde o princípio. E Jesus se manifestou no seio da Virgem Maria para destruir as obras do diabo. Padre, quais são as obras do diabo? As obras do diabo é colocar na tua cabeça a desconfiança de Deus. Essa é a primeira obra do diabo. Ontem nós falávamos que ele fez isso com os nossos primeiros pais no paraíso. Colocou a desconfiança em Eva, colocou a desconfiança em Adão. É o pecado original.
E do pecado original vai se derivando todas as desordens da humanidade. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 397, ele fala do pecado original. Vou ler para vocês. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança do seu Criador. E abusando de sua liberdade, está vendo? O pecado sempre é um abuso da liberdade. Diga, compadre, o pecado é abuso da liberdade. É quando nós passamos por cima da lei de Deus e desconfiamos do seu amor. As consequências são graves para nós, para a igreja e para a humanidade. E continua o catecismo: e abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Está vendo? Eu não preciso fazer coisas muito graves para eu começar a me tornar inimigo de Deus. É só eu começar a desconfiar de Deus e colocar as minhas forças em mim mesmo. Padre Pio sempre repetia: a dúvida é um insulto a Jesus. Duvidar de Jesus, tem que duvidar de mim. Vou duvidar de Jesus? Duvidar de mim, duvidar de tantas outras situações que tem por aí. Agora eu vou duvidar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas esse veneno corre nas nossas veias. Eu sempre falo isso, às vezes brincando, que nós temos o pé atrás com Deus. Temos, e pior que temos. E para isso precisa acontecer dentro de nós uma verdadeira conversão. A maior conversão que existe é quando nós deixamos de confiar em nós e começamos a depositar toda a nossa confiança nele e somente nele, que é a verdade e não mente, não engana e não se engana. Não se engana e não engana ninguém. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo a Deus e com isso menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus. Optou por si mesmo contra Deus. Agora vai vendo o cenário mundial. Vai vendo o cenário dos países, das nações, da tua família, da rua da tua casa. Optou por si mesmo contra Deus. Põe a cabecinha para funcionar, né? Vai matutando aí, vai meditando aí as consequências disso. Contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus sem Deus. Sempre repito isso também: quis ser como Deus sem Deus. Desconfie daqueles que querem ser muito bons, querem ser ótimos, querem fazer o bem para a humanidade, para todos, sem Deus. Já existe esse sistema, viu? Matou mais de 100 milhões de pessoas, né? O líder lá da Segunda Guerra Mundial chegou para os alemães e falou assim: eu vou cuidar de todos vocês. A Alemanha vai ser uma potência. Pode ter certeza que nós vamos ser os líderes mundiais, e só propôs coisas boas. E os alemães na época começaram a aplaudir em praça pública, entrando quase em êxtase. Só de judeus mataram mais de 7 milhões.
porque quiseram ser bons sem Deus. Todo sistema totalitário tem essa máxima: dá tua liberdade para mim que eu vou cuidar de você, vou te mostrar como que a sociedade vai ser mais justa e fraterna. Por isso que esses sistemas não funcionam, porque o ser humano, ele é manchado pelo pecado original. Ele quer ser Deus sem Deus, diz o Catecismo da Igreja Católica. Isso também vai às heresias, os cismas, os problemas de crer naquilo que ensina a Santa Igreja, porque a pessoa acha que ela é mais iluminada do que a revelação divina, mais iluminada que os apóstolos, que a Sagrada Escritura. E agora ela vai te dizer como que você deve crer em Jesus Cristo. Isso também já tem nome, chama-se protestantismo. Constituindo um estado de santidade, o homem estava destinado a ser amigo de Deus, divinizado pela sedução do diabo. Quis ser Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo a Deus. Está vendo? Olha a desobediência, antepondo-se a Deus. Eu quero bem, do meu jeito e na frente de Deus. Está vendo? Que em primeiro lugar, o pecado não é vontade de destruir, de matar, de roubar, de prostituir, de acabar com tudo, não. O pecado consiste em quem diz o que é certo e errado, não é o Senhor e Criador, sou eu. Agora vocês estão entendendo com profundidade, porque as pessoas acham que pecar é matar, roubar, prostituir, etc. Não. A raiz, a gênese do pecado é passar na frente de Deus para fazer o bem, Sereis conhecedores do bem. Primeira proposta de Satanás não foi o mal, foi o bem, sem Deus e na frente de Deus. Nossa, Padre, eu vejo que está dentro de mim também. Por isso que nós precisamos fazer penitência, meditações profundas, retiros, sintonia com o Espírito Santo. E continua o Catecismo. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Consequências dramáticas. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. A pessoa que peca, naquele momento do pecado, a graça já sai do coração dele. Pecou, já está sem a graça de Deus. Precisa voltar para a confissão urgentemente se confessar. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Tem medo deste Deus, medo de Deus. O homem tem medo de Deus, desconfiado de Deus. Acha que Deus vai deixar a gente se lascar, se perder, se arruinar. E aí a gente sai fazendo um monte de alianças boas com as pessoas e arrumando uma série de coisas para que a gente se salve. E aí está a nossa ruína. Consequência do pecado, do qual fizeram uma falsa imagem de Deus, enciumando de suas prerrogativas. O homem começa a se tornar rival de Deus. E continua o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 400. A harmonia na qual estavam estabelecida graças à justiça original, agora está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Agora a gente já não consegue governar mais a nossa alma. O corpo não quer parar de comer, o corpo não quer levantar da cama, o corpo quer ver tudo quanto é notícia, ouvir tudo quanto é tipo de música. Os sentidos nos escravizam por causa do pecado original. Está destruído. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. As consequências, Disse ontem que hoje eu ia dizer para vocês quais são as consequências do pecado original. Quais são as consequências do pecado original para você, para a tua família, para o teu bairro,
para a sociedade, para a igreja. Vou repetir, número 400 do Catecismo: a harmonia na qual estavam estabelecida, graças à justiça original, está destruída. Perde-se a harmonia, o equilíbrio. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Diga, compadre, agora eu descobri por que eu tenho problema com meu marido. Por que eu tenho problema com a minha esposa? Porque a relação do homem e da mulher está submetida a tensões. Por mais que case na igreja, por mais que rezem juntos, por mais que comungam juntos, aquilo parece que falta uma liga. Nossa, mas eu não sei mais o que eu faço. Não sei mais o que eu faço. É consequência do pecado original. Consequência do pecado original. A tensão entre o homem e a mulher, a relação conjugal, ela sempre conviverá com esta tensão. Não era para ser assim. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Aqui está dizendo que a mulher vai sempre seduzir o homem e o homem vai sempre querer dominar a mulher. Está vendo? Qual que é o primeiro fruto do pecado original no coração de uma mulher? Sedução. Qual que é o primeiro fruto do pecado original no coração do homem? Dominação. E o matrimônio vai ter que conviver com isso. Por isso que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, eu gostaria de livrá-los desse problema, mas nem todo aquele tem a vocação celibatária, né? Então o próprio São Paulo diz, então cada um fique no estado que Deus chamou, uns neste, outros naquele, ou seja, uns no celibato, outros no matrimônio. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por isso que as serpentes querem picar os homens. Por isso que os leões querem comer os homens. Por isso que os insetos, os pernilongos, quando você vê pernilongo, viu? Mosquito, você lembra do pecado original. Ele está aí zunindo no teu ouvido por causa do pecado original. Pernilongo. Pernilongo. Está aí. Bicho. Destruindo os móveis, comendo os móveis. Tudo isso é consequência do pecado original. A traça, comendo a roupa, destruindo teu vestido, tua camiseta, tua camisa, está ali por causa do pecado. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Terremotos, maremotos, tempestades. Até agora Deus está segurando os asteroides, meteoros, mas uma série de desordens na natureza, consequência do pecado. E quanto mais o homem peca, mais a natureza se revolta. Grava isso, vou repetir. Quanto mais o ser humano faz do pecado um projeto de vida, mais a natureza se revolta. Mais a natureza, vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis, tempestades, cheias, secas. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão e à corrupção. Finalmente vai realizar-se a consequência explicitante anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual era formado. A morte entra na história da humanidade. Tu és pó e ao pó hás de voltar. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Essas são as consequências do pecado original. E São João está dizendo
que todo aquele que peca é do demônio, porque o demônio, ele é o pecador e homicida desde o princípio. Padre, mas aonde está a graça? A graça está na manifestação de Jesus Cristo, que veio para nos libertar do poder do demônio e do pecado. Padre Braulio, mas se então a gente não submeter a nossa vida a Jesus Cristo, nós estamos lascados. Você está lascado. A quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus salva. Só o sangue do Cordeiro vai desfazer em nós esta maldade do pecado. Então nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nossa Senhora está dizendo que no grande naufrágio, os seus fiéis devotos serão protegidos. Nossa Senhora vai proteger aqueles que lhe são consagrados, e que é para a gente crer e não desconfiar dos seus apelos. Nossa Senhora está cuidando de nós no naufrágio desse mundo. Você sabe o que é naufrágio? Naufrágio é o seguinte: a gente está numa embarcação atravessando o oceano, indo do Brasil lá para Portugal. Aí chega no meio do oceano, acontece uma tempestade muito grande e o navio naufraga. As ondas viram o navio e ele está prestes a afundar, tipo o Titanic. Aí sabe o que Nossa Senhora vai fazer com aqueles que rezaram o terço, fizeram o cenáculo, consagraram-se ao seu coração imaculado? Ela vai jogar botes salva-vidas, e vai colocar você dentro desses botes, e daqui a pouquinho vai vir os navios que vêm patrulhando e vai te levar para um lugar seguro, porque ela está dizendo que no grande naufrágio da fé, ela vai proteger os seus fiéis consagrados, os seus fiéis devotos. Padre, quando que vai ser esse naufrágio? Quando que vai acontecer? Será que São João Bosco teve aquela visão ali à toa? Ali o quadro de São João Bosco. O que está acontecendo ali? Um grande naufrágio. E aonde que a barca da igreja está ancorada? Em Nossa Senhora. Onde que ela está ancorada? Na divina Eucaristia. Quem amar Jesus no Santíssimo Sacramento e colocá-lo acima de todas as coisas, quem amar Nossa Senhora e se consagrar ao seu coração imaculado, na hora da tribulação, na hora que o mundo estiver de pernas para o ar, e já começou, na hora que as pessoas não encontrarem uma santa missa, na hora que não encontrarem a sã doutrina da salvação, na hora que tudo for confusão, desconfiança e medo, Nossa Senhora vai te sustentar. Quando que vai ser isso, Padre? Não, já está acontecendo. Quem realmente se entregou a Nossa Senhora, ela não está deixando faltar a Eucaristia, ela está cuidando da pessoa para que ela cresça na graça, na sabedoria, para que ela cresça em harmonia, para que ela se desenvolva e ajude os outros. Aqueles que estão vivendo por si mesmos, ou estão perdendo a fé, ou então estão crendo em heresias e trocando gato por lebre, o bem pelo mal, a luz pelas trevas, todos os dias. E essa audácia dos maus, ela vai cada vez tomando conta das esferas do poder, cada vez mais. Mas Nossa Senhora virá em socorro. O que eu devo fazer, Padre, daqui para frente? Consagre-se ao coração imaculado de Maria todos os dias. Renove a sua consagração ao coração imaculado de Maria todos os dias, porque a consequência nefasta do pecado original, nós vamos conviver com ela pessoalmente, eclesialmente e também a nível de humanidade, até a vinda gloriosa de Jesus.
Por isso que você vê tanta confusão na face da terra. Que Deus venha em nosso auxílio, porque São Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, que todo aquele que nele crer não será confundido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.